Com torcida única, o São Paulo iniciou nesta sexta-feira a venda de ingressos para o clássico contra o Corinthians, domingo no Morumbi, pela semifinal do Campeonato Paulista. O duelo está marcado para as 16 horas e já foram comercializados mais de 30 mil entradas. O ingresso mais barato para a arquibancada popular custa R$ 20. O do camarote dos ídolos mais caro custa R$ 500. Os ingressos podem ser comprados no site spfc.totalacesso.com exclusivamente. O São Paulo chegou à semifinal com a segunda melhor campanha do Paulista, o que lhe dá a vantagem de jogar em casa. O confronto é em jogo único e, se terminar empatado, será definido nos pênaltis. O maior público do Paulistão foi no estádio, quando pouco mais de 46 mil pessoas compareceram ao clássico entre São Paulo e Palmeiras. Em uma semifinal, ainda mais com a chance de outro clássico, a casa deverá novamente encher. Decidir em casa é importante no Paulistão. O São Paulo tem o próprio exemplo do ano passado, quando quebrou um longo jejum ao levantar o troféu do título da competição. A outra semifinal será disputada no sábado entre Palmeiras e Red Bull Bragantino, às 18 horas e 30 minutos. As finais serão disputadas em jogos de ida e volta e estão programadas para os dias 30 de março e 3 de abril. Para se classificar à decisão, o São Paulo terá que quebrar um tabu que dura 22 anos. A última vez que o tricolor paulista venceu um confronto eliminatório contra o Corinthians foi na semifinal do Paulistão de 2000. Na ocasião, o São Paulo foi à final por um placar agregado de 4-1. Vale destacar que o São Paulo tem 81% de aproveitamento como mandante no Paulistão desde 2021. Focado no clássico contra o Corinthians, válido pela semifinal do Campeonato Paulista de 2022, o tricolor concluiu mais uma etapa na preparação nesta sexta-feira, dia 25, no CT da Barra Funda. Nesta manhã, o penúltimo treino antes do Majestoso começou com um aquecimento com bola comandado pelos preparadores físicos. Na sequência, Rogério Ceni aplicou uma atividade de troca de passes e movimentação constante para todo o elenco. Por fim, o técnico separou duas equipes de 11 atletas e promoveu um trabalho tático de área a área. O meia Gabriel Sara deu sequência aos trabalhos fisioterápicos na parte interna do CT da Barra Funda. Uma possível escalação para o clássico, segundo o GE, tem Jandrei, Rafinha, Diego Costa, Léo e Reinaldo ou Wellington, Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Alisson e Igor Gomes ou Marquinhos, Éder e Caleri. A Conmebol sorteou na tarde desta sexta-feira os grupos da Sul-Americana 2022 com os 32 times participantes, 7 deles brasileiros. Cada equipe fará 6 jogos, 3 fora de casa e 3 dentro. Só o primeiro colocado de cada grupo vai às oitavas de final. Os terceiros colocados de cada grupo da Libertadores completam as oitavas de final da Copa Sul-Americana. A final será no dia 1º de outubro de 2022, no Mané Garrincha, em Brasília. Contando valores a partir da fase de grupos, o campeão da competição embolsará ao todo 7,8 milhões de dólares, cerca de 37,6 milhões de reais na cotação atual. Cada clube receberá 900 mil pela fase de grupos, 500 mil pelas oitavas, 600 mil pelas quartas e 800 mil pelas semifinais. O vencedor da final leva mais 5 milhões e o vice fica com 2. O sorteio da fase de grupos da Copa Sul-Americana impôs uma difícil tarefa para o São Paulo: subir mais de meio Monte Everest. Somados, os destinos do São Paulo chegam a 5.320 metros de altitude, mais da metade da altura do Monte Everest, o ponto mais alto do mundo, quase 8.850 metros. Serão longas viagens internacionais, porém, apesar do fator altitude, a qualidade dos adversários não é das maiores. Cabeça de chave do grupo D da competição, o tricolor vai em busca do bicampeonato da Sul-Americana. A identificação de Jonathan Caleri com o São Paulo é imensa. Da bem-sucedida primeira passagem aos gols decisivos na atual fase, o atacante argentino conquistou a torcida mesmo sem atuar um ano seguido com a camisa tricolor.
Mas, no que depender do clube, a história vai se prolongar por bastante tempo. Em entrevista exclusiva à ESPN, o presidente Júlio Casares reforçou o desejo do São Paulo de adquirir os direitos econômicos de Caleri em definitivo. O atacante está emprestado até dezembro de 2022 e tem cláusula de compra de 3 milhões de dólares, o equivalente a 14,5 milhões de reais. Não é segredo que o clube vive uma situação econômica delicada, com dívidas que ultrapassam os 600 milhões, o que claramente inviabiliza o pagamento de grandes valores em jogadores. No caso de Caleri, o presidente não citou nomes abertamente, mas deixou no ar a possibilidade de parceria com o investidor que auxilie na permanência do camisa 9. Caleri é um dos destaques do atual time de Rogério Ceni. São 11 gols em 29 jogos desde que voltou ao clube em agosto do ano passado. Na atual temporada, o argentino marcou 6 vezes em 13 partidas. Para Casares, esse parece um caso de atleta que nasceu para vestir a camisa do São Paulo e por isso merece um olhar diferenciado. Além de Caleri, o tricolor tem outros 2 atletas emprestados e com cláusula de compra definitiva. Os volantes Gabriel Neves por 1,5 milhão de dólares, 7,25 milhões de reais, e Andrés Colorado por 1,6 milhão de dólares, 7,73 milhões de reais. Só que, ao contrário de Caleri, o uruguaio e o colombiano ainda não se estabeleceram no time de Rogério Ceni por enquanto. Hoje surgiu a informação de que o zagueiro Victor Cuesta foi ventilado no São Paulo para o início do ano, mas que agora os torcedores são paulinos querem outro jogador. Também do Internacional, porém para a função mais ofensiva, a torcida já elegeu um nome para o setor, Palácios. O jogador está em uma suposta lista de negociáveis no Inter e alguns torcedores já pediram a chegada de Carlos Palácios. O atacante tem apenas 21 anos e sempre foi tratado como uma grande promessa, mas não deu certo em Porto Alegre. Os salves de hoje são para Messias de São Roque e William Santana. Essas foram as notícias de hoje do nosso tricolor paulista. As atualizações do nosso clube querido são feitas com muita dedicação, então não esqueçam de curtir, se inscrever no canal e ativar o sino para receber as notícias diariamente. Aproveito para convidá-los a conhecer meu segundo canal, Tami SPFC, com as rapidinhas do nosso tricolor. E já sabem, né? O nosso encontro é aqui no YouTube no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais!